Olá, pastor, líder de uma igreja batista. Nós vamos começar agora um treinamento sobre como realizar uma trans na sua localidade, na sua igreja. Todos esses PowerPoints, os slides que nós vamos mostrar agora, estarão disponíveis na internet para você baixar e ministrar esse treinamento na sua igreja. Então a proposta aqui não é que você exiba esses vídeos para a sua igreja, mas que você aprenda como apresentar esses mesmos slides para o treinamento de sua igreja. Vamos começar então? Vamos lá. Esse treinamento ele tem o seguinte conteúdo. Primeiro, o que é a Operação Jesus Transforma. Depois, o que é evangelização discipuladora. O que é o cartão-alvo de oração, como usar essa estratégia. E você já vai perceber uma novidade na estratégia da trans, a partir de igreja multiplicadora e de evangelização discipuladora. Também como utilizar a estratégia do caminho do discipulado, vivenciando pequenos grupos multiplicadores e também a abordagem direta, que é uma metodologia de apresentação do evangelho para as pessoas que serão abordadas, que serão evangelizadas durante o projeto. Em primeiro lugar, o que é então a Operação Jesus Transforma? O que é a trans? A trans é inspirada em Lucas 9 e Lucas 10, quando Jesus começou um movimento de envio dos seus discípulos, que ainda estavam no processo discipular, de aperfeiçoamento, para praticar evangelização discipuladora. Então, olha nos textos aí de Lucas 9 e Lucas 10, seria muito bom se o pastor estudasse esses textos com a sua igreja, como preparação para a trans também. O que acontece lá? Jesus ele convoca os seus 12 discípulos em Lucas 9 e também 70 discípulos em Lucas 10. Que é isso? É uma mobilização. Jesus mobiliza os seus discípulos para uma ação, para a prática de evangelização discipuladora. Ele não só mobiliza, ele capacita, ele prepara. Então a trans também exige a preparação desses vocacionados, desses voluntários para a ação evangelística. Ele preparou para que eles fossem. Jesus os manda ir, como na grande comissão depois em Mateus 28. Eles iriam adiante de sua face, de dois em dois, para as cidades onde Jesus estava se dirigindo. Eles deveriam ir a qualquer casa, a todas as pessoas. Então a trans tem essa natureza, essa essência de alcance de todas as pessoas, pessoas conhecidas e desconhecidas de uma determinada localidade durante um certo período de tempo. Jesus também enviou os discípulos, ali no caso, para ir e pregar o reino de Deus, anunciar o reino de Deus, evangelizar, proclamar o arrependimento, que era o discurso evangelístico de Jesus até aquele momento. Também, não só pregar o evangelho, mas também criar e aprofundar relacionamentos discipuladores. Onde nós vemos isso? Jesus instrui seus discípulos a pregar o evangelho, e onde houvesse uma família, uma casa receptiva ao evangelho, um homem de paz, acessível ao anúncio do evangelho, os discípulos deveriam permanecer ali e desfrutar da hospedagem que aquele homem de paz lhes providenciaria. Ou seja, Jesus esperava que os discípulos investissem tempo na vida das pessoas que fossem receptivas ao evangelho. Então a trans ela tem esse conceito: mobilização, preparação, ir para alcançar pessoas, evangelizando e desenvolvendo relacionamentos discipuladores. Isso durante um certo período de tempo em uma determinada localidade. A trans, então, ela teve esse conceito original inspirado nessas passagens bíblicas, começando no ano de 1974. Esse ano, então, 2014, a trans completa 40 anos. Como que a trans começou? Lá em 1974, o governo federal estava abrindo a rodovia Transamazônica. Daí o nome do projeto, Transtotal, por causa da Transamazônica. O objetivo era, nas localidades, nas comunidades que eram desenvolvidas, eram criadas a partir da abertura da rodovia, nós deveríamos plantar igrejas ali. Então, à medida que a rodovia ia avançando, ali no sul do Pará, a região de Marabá, as comunidades iam se formando e nós deveríamos plantar igrejas ali também. Os voluntários iam,
num período aí de 1 a 2 meses, seminaristas principalmente, né, pessoas que estavam estudando para a formação missionária, dedicaram suas férias ali naquele lugar para evangelizar e discipular as pessoas. Depois a Trans ela foi tendo o seu desenvolvimento, ela foi evoluindo no seu conceito ao longo dessas décadas, e de plantação de igrejas, uma ignição para um projeto novo missionário, a Trans também abraçou a revitalização de igrejas ou o fortalecimento de igrejas. Igrejas pequenas que precisavam de um apoio também começaram a receber voluntários. Isso nós vemos a partir do ano 2000 a 2008, a Trans já teve esse aspecto também de fortalecimento de igrejas. E em 2012, com a Mega Trans, a Trans recebeu uma nova cara, uma nova mentalidade. Um outro aspecto foi agregado ao conceito original da Trans, de plantação e depois de fortalecimento, que era a evangelização local. Durante o PNE, o Programa Nacional de Evangelização, na década de 80, final da década de 80 e 90, nós tínhamos a figura do mutirão missionário, que levava a igreja local às ruas, ao seu bairro, à sua vizinhança, para evangelizar e discipular pessoas. Isso acabou sendo um pouco esquecido ao longo do tempo. E a Megatrans de 2012 trouxe à tona de novo essa questão da evangelização local. Então, muitas igrejas batistas no Brasil inteiro, foram mais de 50 mil voluntários, em igrejas de todos os estados da federação, praticaram a evangelização local. Muitos batistas vestiram essa camisa amarela da Trans, que se transformou em uniforme de evangelização dos batistas brasileiros, para praticar a evangelização discipuladora dentro de seu bairro. Então, a sua igreja, não apenas num processo de plantação ou de revitalização, pode realizar uma Trans, uma operação Jesus Transforma, para alcançar pessoas na sua comunidade, na sua localidade, ou até mesmo em uma outra área onde haja uma congregação, o início de um projeto missionário, na plantação de uma igreja. A Trans também serve para esse propósito. Então, gostaria de encorajar você a realizar uma Trans na sua igreja, ainda que não seja um caso de plantação ou de fortalecimento. A Trans também serve para a evangelização local. A Trans também tem outros aspectos específicos, projetos como a Transcopa, a Transcrianças, o Alcance Surdos, que é uma espécie de Trans, a Trans Grandes Eventos, como teremos a Trans nas Olimpíadas, que são projetos específicos da Trans. Mas, em geral, a Operação Jesus Transforma significa isso, uma mobilização de missionários das igrejas que, durante um certo período de tempo, em uma localidade, são preparados, capacitados para praticar a evangelização discipuladora, anunciando o Evangelho e desenvolvendo relacionamentos discipuladores. Então, no contexto de uma igreja local, a pergunta que temos é: quem Jesus comissionou para alcançar essa cidade? Pense agora na grande comissão, em Mateus 28, 19 e 20, começando no versículo 18, Jesus, ele vindica a sua autoridade e nos dá uma ordem: pregar o Evangelho a todas as nações, fazer discípulos de todas as nações. Não pense no seu contexto aí, na sua vizinhança, no bairro onde está localizada a igreja. Quem Jesus comissionou para alcançar aquele bairro, aquela cidade, a sua cidade? Certamente a resposta será nós. Nós mesmos somos comissionados por Jesus para alcançar os nossos vizinhos, os nossos concidadãos, as pessoas da nossa cidade. E aí vem uma outra pergunta de autoanálise. Nós temos cumprido essa missão? Nós temos cumprido esta ordem? Nós temos realmente feito discípulos na localidade onde a igreja está instalada, onde nós vivemos, onde nós vivenciamos o dia a dia? Nós temos feito discípulos onde nós estamos? Então, essas são as perguntas iniciais da Operação Jesus Transforma. Nós vamos prosseguir nas outras videoaulas, lembrando, elas não são propriamente para você exibir na sua igreja, se bem que você também pode fazer isso, mas o objetivo é que você, pastor, você líder, você assista esses vídeos e apresente esses mesmos slides, esses slides que estão aparecendo aí, para a sua igreja local, apresentando esses mesmos questionamentos. Nesse horário dessas perguntas, você pode dividir a liderança, os membros da igreja que estão aprendendo, que estão
estudando esses slides, esse treinamento, dividi-los em pequenos grupos para trocar ideias e compartilhar sobre essas perguntas. Esperamos que ao final dessa primeira parte desse treinamento, os crentes estejam mobilizados, engajados a realizar a Operação Jesus Transforma como uma forma de alcançar as pessoas de sua localidade, cumprindo ali a grande comissão. Que Deus abençoe você e nós esperamos a sua presença no próximo